Estamos aqui hoje, muito orgulho, prazer, receber a nossa amiga Marlene Felipe Assunção, empresária em Belém, e ela é frequent flyer, ela voa toda semana por esse Brasil afora e para o exterior também. Então nós vamos fazer hoje um tipo de um bate-bola, ela vai perguntar umas coisas da aviação, como passageira frequente, e eu vou perguntar também algumas coisas para ela, quando ela vai viajar, os cuidados que ela toma, as coisas que ela gosta, o tipo de assento e coisas assim. Marlene, seja bem-vinda ao nosso canal. Vamos começar? Vamos. A pergunta é sua. Então, meu eterno comandante. Obrigado. Você sabe que eu sou uma apaixonada pela aviação. Eu sei, por isso que você está aqui hoje. Então, assim, algumas perguntas que eu irei lhe fazer é até para responder ao público, digamos assim, para as pessoas que têm medo de voar, que não é o meu caso, né? Nosso objetivo no canal é pessoas leigas da aviação e a gente vai trazer muito conhecimento, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: turbulência não derruba avião? Não derruba avião. Os aviões são construídos, são testados, em média, aproximadamente 2 a 3 anos, para oferecer toda a segurança. Inclusive o avião, as pessoas que observam a asa, às vezes ela fica assim, movendo, né? Ela tem que mover. Se ela fosse rígida, aí sim teria perigo. Nos testes, Marlene, eu já vi fotos, as pontas das asas, às vezes, eles põem macacos hidráulicos, né, na fábrica e chega a colocar a ponta assim na horizontal, né, ou para baixo. E aí mede todos os esforços, se vai acontecer alguma rachadura e tal, para quando o avião entrar em linha, ele está absolutamente testado. Então, turbulência é uma coisa normal, faz parte, os aviões são certificados para enfrentar isso aí. Ótimo. Uma outra coisa assim que eu vejo que as pessoas se preocupam é quando o piloto sai da cabine para ir ao toalete, né? E se realmente o primeiro oficial ele está apto para conduzir a aeronave sim. Na ausência, né? E um outro detalhe que eu observo como passageira frequente, como você bem falou, é que quando, por exemplo, o comandante ou o primeiro oficial vão ao toalete, a porta da cabine ela fica entreaberta e as comissárias colocam aquele carro que serve os lanches para impedir que os passageiros vá ao toalete naquele momento, entendo eu, porque é um tempo muito pequeno. Quanto menos tempo ele ficar fora da cabine, Sim. eu entendo que isso aí deva fazer parte do protocolo. Aí eu lhe pergunto, a porta fica entreaberta, por que razão? Bom, eu vou te falar o protocolo das companhias internacionais, que eu voei 14 anos fora da minha carreira, fora do Brasil, e antes tinha voado 26 anos aqui no Brasil, ainda não existia isso. Por que surgiu isso? Devido a incidentes que houveram, né, a partir das duas torres gêmeas, que a cabine foi invadida. Então, a partir dali, até então, só uma companhia no mundo tinha a porta blindada, que era a Companhia de Israel. Então, quando teve lá o atentado das torres gêmeas, em 2001, as companhias adotaram portas blindadas que só abrem por dentro. Então, teve alguns incidentes que o comandante saiu da cabine, ou o copiloto, e não conseguiu voltar, né, por motivos variados, inclusive alguns causaram até acidentes, né? Então, eu vou te falar o protocolo internacional. Quando um piloto sai da cabine, que tem que ir ao toalete, o protocolo ele vai apertar um botão, a comissária vai vir até a cabine, vai ter lá um visor, ela vai apertar lá, aí o piloto vai olhar numa tela, certificar que é ela que está ali, né, que quer entrar na cabine, eles vão destravar a cabine, ela vai entrar e vai ficar sentada ali, o comissário, aí um dos pilotos sai, vai até o toalete e volta e ela vai embora. Esse é o padrão internacional. Eu acho que não é recomendado a porta da cabine ficar aberta em hipótese alguma, mas como eu estou te falando, eu sei o protocolo usado nas companhias internacionais. Uma outra coisa que assusta os passageiros é a arremetida. Eu entendo que esse protocolo é uma medida de segurança, né? Considerando se ele não pode pousar por qualquer razão, ele tem que tomar uma atitude para garantir a segurança do voo. Eu sou leiga, mas eu vejo por esse prisma. E então, na arremetida, eu vou te falar de uma experiência
que eu já vivi, o comandante ele está ali para resolver aquela situação, porque é uma situação, de certa forma, inusitada. Né? Então, eu observo para você que o objetivo dos pilotos, né, é pousar um avião. Né? Ninguém quer chegar lá no voo de 3 horas e arremeter. Ninguém quer fazer isso. Então, se ele arremeteu é porque tinha um motivo. Né? Necessidade. Ele vai ter que fazer um relatório para a empresa, não é justificar, mas relatar. Né? Vai relatar, olha, tem um problema assim, 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 então está aqui o relatório. Mas sim, prossiga com a sua pergunta. E aí, o comandante, só após a arremetida, que ele ficou inclusive circulando em cima da cidade de Barcarena, sim, no Pará, né? Sim. É que ele foi explicar o que houve. Eu não sei se é possível ele explicar na hora que ele vai tomar essa decisão, muito embora eu imagino que ele esteja ali diante de uma situação que ele tem que pensar várias coisas, tomar uma decisão para dar certo, né? E nessa ocasião, esse avião arremeteu, foi tanto grito dentro desse avião. Devido chuva, devido mau tempo? Devido ao mau tempo. Mau tempo. E por minutos assim, entendeu? E aí as pessoas gritavam, era aquela confusão. E depois, quando se estava já esperando a bagagem, é aquele conceito, né? Piloto é irresponsável, na certa não tem muita experiência, não pousou porque não quis, enfim. Então, eu não sei se é possível, digamos, o avião vai remeter o comandante. Bom, eu vou comentar contigo então. Então, primeiro, a remetida é uma manobra de segurança. Se ele muitas vezes prossegue o voo e tenta um pouso, né? Muitas vezes aconteceu de ter um acidente, por ele ter, vamos dizer assim, insistido no pouso, né? Teve vários. Eu já vi ao longo da carreira muitos pilotos perderem emprego por não terem arremetido. De tão sério que é isso aí. Na última empresa que eu trabalhei, eles tinham um procedimento muito claro no manual de operações, é o seguinte: quando chegar a 330 metros acima do pouso, tá? O avião vem pousando. Ali é o ponto, Marlene, que tem que estar tudo pronto para pousar. Ele tem que ter certeza que vai pousar. Então tá o checklist pronto, o avião está configurado. O que é configurado? Ele está na velocidade correta de aproximação, ele está com os flaps baixados, está com o trem de pouso baixado, a cabine está pronta, que a comissária vai dizer, olha, comandante, está pronta, ela dá um sinal, porque não pode pousar com o passageiro, por exemplo, no banheiro. Então tem várias coisas. O que causa a arremetida? Primeira causa, mau tempo. Ele vem, ele quer pousar o avião, claro que ele quer pousar, está ali para isso, né? Aí chega lá, até porque o tempo, Marlene, ele muda, né? Aconteceu comigo, eu comecei uma aproximação, quando cheguei perto, a torre foi embora, o vento agora está de cauda, aí não podia pousar, estava fora do número permitido, né? Aí você tem que interromper, né? Você arremete ou descontinua a aproximação e vai pousar na outra pista. Então, primeiro é o tempo, pode ser o vento, pode ser chuva, pode ser neve, pode ser várias coisas. Outra coisa que acontece muito também é devido ao tráfego aéreo, porque não tem um avião no céu, né? Você vê à noite, você vê que tem uma fila de aviões pousando, separação mínima de 3 milhas, que é 5 quilômetros, né? Basta um daqueles ali pousar e ter um problema e não sair, né? Perdeu o controle, o pneu furou e tal. Há uma arremetida em série, né? Todo mundo tem que arremeter, circular, ou pousar outra pista, ou ir para o alternado. Então, são as duas maiores causas que eu vejo de arremetida. Repito novamente, é uma medida de segurança, não há por ter medo nenhum de arremetida. Pelo contrário, tem que saudar o piloto, tem que aplaudir o piloto que arremeteu. Muito mais ele que arremeteu do que o outro que tentou pousar e varou a pista. E teve um acidente, né? Por que ele não fala naquela hora? Porque quando o avião tem uma sequência de procedimentos para os pilotos. Primeiro ele tem que voar o avião, então ele tem que executar o procedimento de arremetida. Ele vai apertar um botão, vai ter lá no instrumento um ângulo que ele vai ter que colocar o avião, aí a sequência ele vai diminuir o flap, né, porque o flap da arremetida não é o mesmo do pouso, e vai recolher o trem de pouso. Então primeiro ele vai voar o avião, depois ele vai ver a navegação, para onde é que ele vai, se ele vai em frente, se ele vai fazer a curva, isso em lugares que tem controle de tráfego aéreo, a torre vai dizer. Na verdade quem diz isso aí é o controle de tráfego aéreo, ele passa na torre, ele vai dizer, olha, porque quando você vem pousar no aeroporto, que vou por instrumentos, que tem a carta, não é o aeroporto que pousa visual, é diferente. Bom, vamos falar da versão comercial. Toda a pista tem uma carta de aproximação e ali tem escrito, em caso de aproximação perdida, que esse é o nome em português, você vai fazer isso. Você vai prosseguir em frente, subindo para tantos mil pés, né, a altura em metros, ou fazer a curva esquerda ou direita. Muitas vezes, o controle de tráfego aéreo te manda fazer uma manobra, chama non-standard, não é o que está escrito, ele vai dizer por outros motivos, não, agora você vai
começa a arremetida e vai curvar à direita, por exemplo. Não precisa seguir todo o procedimento. Então, segundo procedimento, primeiro ele vai voar o avião, depois ele vai navegar, que ele vai ver a trajetória correta de arremetida, e depois ele vai comunicar com o órgão de controle. Ele vai dizer, voo tal, arremetendo, se tiver muito ocupado, ele fala stand-by, daí fica todo mundo quieto, aí depois ele volta a falar. Ou ele aceita, e depois ele vai falar com os passageiros. Ele pode delegar essa mensagem, essa comunicação para o passageiro para o outro piloto, que estiver na cabine, pode ser que tenha um terceiro piloto, ou o copiloto, ele assume a comunicação. Porque no avião, um pilota o avião e o outro faz a comunicação. Então, nesse caso, tudo sob controle, ele fala assim, você tem a comunicação e ele fala com os passageiros. Ou mais fácil, eu acho mais seguro, você chama a comissária no interfone, fala com ela, a chefe dos comissários, e ela faz o anúncio, olha, foi feita uma arremetida devido ao mau tempo sobre o campo, ou devido a outra aeronave, entendeu? Mas é muito importante, eu sempre friso, a comunicação, porque o passageiro tem gente que tem muito medo de voar. Então a comunicação dos pilotos, pode ser o comandante ou o copiloto, é muito importante para diminuir esse medo, a ansiedade, que foi uma manobra normal, para aumentar a segurança e que não tem problema nenhum. Uma outra coisa que eu acho muito importante, você que tem essa vasta experiência, voou tantos anos no Brasil e tantos anos fora do Brasil, e que eu já voei com você várias vezes, eu acho importantíssimo o piloto, o comandante, né? Ele, tão logo ele tem a oportunidade, ele falar para o passageiro quem é o comandante, o nome dele, o tempo de voo, o percurso, como é que vai estar a temperatura no destino. Isso é muito importante, porque outro dia eu fiz um voo aqui dentro do Brasil, eu até brinquei com a minha amiga que estava comigo, eu digo, acho que esse piloto comeu a Bill, porque ele não disse o nome dele, não disse para onde que nós íamos, enfim, né? Ele tá tímido hoje, não ia falar para ninguém, né? Exatamente, aí quando ele falou, eu até brinquei com a minha amiga, eu digo, ele acordou. Não, vou te falar, Marlene, isso é muito importante. A empresa que eu voei no exterior, lá no Oriente Médio, ela tinha inclusive um manual, a gente faz cursos na empresa, como se comunicar corretamente com o passageiro. Não é excesso de comunicação, não é não comunicação, não é fazendo piada, não é assustando o passageiro, então toda uma maneira de falar. Mesmo por um problema sério, perder o motor e tal, ele tem que tranquilizar as pessoas, saber o que vai dizer. Então você vai trazer o conhecimento para acalmar todo mundo, mas também não vai causar medo, né? Então, as companhias têm manuais de comunicação com o passageiro, como é que tem que ser feito, o que tem que ser dito, então tudo está escrito lá. Então você pode pegar na hora, deu tempo, acalmou tudo, dá para o copiloto a operação, pega lá o manual, se você quiser, não souber de cor, não quiser improvisar, pega e lê o que está ali, pronto, não tem problema nenhum. É isso aí. Uma outra coisa que eu te confesso que até hoje eu não me sinto confortável, mas eu entendo que isso é natural, é que quando o avião estabiliza, ele decola e quando ele estabiliza, parece assim que os motores todos pararam, né? E essa sensação, eu conversava há poucos dias com um amigo meu e ele me falava exatamente disso. E numa viagem que eu fiz há 2 dias atrás, foi interessante. Na verdade, eu não sei se é porque eu sentava próximo à asa, que a gente sabe que é ali que concentra todas as máquinas do avião. Exatamente. Se eu estiver falando bobagem... Exatamente, corretíssimo. Corretíssimo. Aquele barulho foi uma constante, sim, entendeu? Sim. Mas eu percebo assim, é o único momento que eu fico com medo rapidinho. É quando ele levanta voo, que ele estabiliza, aí parece que desligaram todos os motores, ele ficou flutuando no ar. Bom, eu vou te falar que é o seguinte, quando você decola, o avião está parado na pista, começa a decolar. Então tu escuta todo o ruído, né? Isolado pela cabine, isolamento acústico e a pressurização, porque ele já decola um pouquinho pressurizado, né? À medida que ele vai acelerando, vai diminuindo o barulho, por causa disso aí. Então quando você está lá em cruzeiro, 10, 12 mil metros, o barulho é mínimo. Outra coisa, Marlene, no avião, se você observar, depois da cabine, os primeiros assentos ali, a partir da cabine de comando, né? Para trás, primeiro as companhias colocam ali ou a primeira classe ou a executiva, né? Na parte da frente do avião.
Depois, quando você vai caminhando em direção à cauda do avião, aí você vai ver a classe econômica Comfort e a classe econômica lá atrás, né? Hoje, os aviões, a grande maioria, são motores nas asas. Então, o escapamento do avião, ele é na parte traseira da asa para trás, né? Vai sair o ruído que eu estou falando, né? Então, se você caminhar no avião, dia própria experiência, sai lá da frente e vai caminhando até a cauda, você vai ver que vai aumentando o barulho. Aumentando, por causa disso aí, por causa da colocação dos motores. Antigamente tinha um avião, o Boeing 727, que tinha 3 motores na cauda, não sofria isso aí, porque o escapamento já era fora do avião, né? Para fora. Então tem esse problema do barulho. Outra coisa interessante também, que as pessoas, é bom saber, o avião tem o centro de gravidade dele, Sim. que é perto ali, bem no meio da asa, né? Bem ali, é próximo dali. Tem 2 centros, tem o centro de gravidade e tem o centro de pressão, que é uma linha que é a média da sustentação da asa. É uma linha hipotética, só para cálculo, a gente usa muito para peso e balanceamento. Então, se você quer um lugar no avião que balance menos, é ali. Quanto mais nas pontas você for, né? Imagina assim, né? Então aqui na perto da cabine ele vai ter um momento grande e na cauda também. E os aviões, a grande maioria, sacode mais a turbulência na cauda. Quanto mais perto da cauda, Sim. mais você vai sentir, né? Por quê? Porque o leme é na cauda. E ele tem equipamento lá para tentar diminuir os efeitos da turbulência, né? Então, se você sentar bem lá no último assento, vai ver que você pode até ver você vê que está balançando muito mais que lá na frente, já dá para perceber. Aquelas orientações sobre a saída de emergência é uma coisa que assusta bastante, né? Tanto é que eu vejo agora, nos últimos tempos, eles perguntam, eles chegam até a pessoa, o seu passageiro, Sim. explicam numa eventualidade que vai acontecer. A operação daquilo ali, né? E perguntam se ele se sente apto para isso. Sim. Né? Sim. Eu, como sempre, fui muito apaixonada pela aviação, adoro desafios. Antes de eu ser idosa, que eu sou idosa, né? Eu não posso mais me sentar na saída de emergência, Sim. então eu achava que eu me sentia apta para isso, Sim. né? Mas eu percebo que a maioria das pessoas, por exemplo, eu fiz um voo há 2 dias atrás, a saída de emergência não vinha com nenhum passageiro. Nenhum passageiro. Porque as pessoas, na verdade, é uma situação inusitada, né? Você ir operar aquilo ali. Na verdade, a operação daquilo ali, o treinamento é para os comissários e os pilotos. Sim. Então, se tiver... Por que é falado se algum passageiro se sente apto, né? Caso a comissária fique impossibilitada, né? Um acidente e tal, então alguém Sim. vai abrir a porta. Né? É uma segunda camada de segurança. Então, se a comissária não puder abrir, ou o piloto, um passageiro vai tomar a iniciativa, ele tem ali escrito, né, aqueles adesivos, como é que opera aquilo ali. Então, é importante, meio de segurança. E uma última pergunta, na hora que as portas são fechadas, há uma possibilidade dela não ser bem fechada? Imagino que não, que acuse lá na cabine, né? Se a porta do avião não estiver bem fechada. É o seguinte, as portas dos aviões, elas, para você entender, o avião já decola um pouco pressurizado, Sim. um pouco, tá? Isso é melhor, tem uma série de motivos, mas a principal delas é quando você decola, o passageiro não sentir no ouvido, né? Que ele está, essa mudança brusca, então já está um pouco pressurizado. E aquela porta, se não estiver bem fechada, primeiro que mecanicamente aquela alavanca tem que estar numa posição ali que já estando ali já está fechada. Mas se não estiver, primeira coisa, vai ter alarmes para a comissária e na cabine. E o avião não vai pressurizar. Então, é uma coisa que na prática não ocorre. Tá? Ou ela está fechada ou não está fechada. Se não está fechada, tem vários alertas ali, não só na hora que ele está taxiando, mas na decolagem, quando o piloto der a potência, a manete lá para decolar, vai tocar um aviso e ele vai ter que interromper a decolagem. Tanto é, né, que quando elas fecham as portas, em seguida o comandante fala, né, cheque de porta. Isso. Aí elas vão lá e pegam aquela coisa que é tipo uma fitinha e colocam. Eu falo isso porque eu sou uma passageira que só gosto de viajar na primeira fileira. Sim. Entendeu? Eu me sinto mais segura. Sim.
lá atrás eu fico um pouquinho desconfortável, dá um pouco de enjoo. Você está perto dos comissários daquela primeira cozinha Sim, ali, né? Tá normalmente deles. é um A ou um F. Inclusive você pode notar, muitas vezes, quando eles fecham todas as portas, você até sente ouvir assim. Parece que dá uma... Você sente que fechou, né? Pois é. Então eu, na verdade, gosto da primeira fileira. Nem sempre a gente consegue comprar na primeira fileira, porque muitas das vezes, quando você vai para o site, essas fileiras já estão vendidas, que imagino eu que a maioria das pessoas gostam de ficar na frente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele diz que ele gosta de sentar na primeira fileira, porque numa eventualidade ele vai ser o primeiro a sair, Sim. entendeu? Eu não, até porque... isso aí é uma meia-verdade, na verdade quem vai sair primeiro é o que tiver com a saída, né, que poderá ser usada, né? Às vezes pode ser ali e não poder ser usada, né, Marlene? Sim, também tem isso, né? Mas com relação a essa questão, o primeiro a sair ou não, eu, na verdade, como eu gosto muito da aviação, eu nunca penso que nada vai dar errado. Mas eu já passei algumas situações lá em cima, já Sim. passei no MD-11, uma ocasião, já há poucos dias vindo de Salvador, também tivemos um problema, o avião teve que retornar. Mas é assim, eu acho que quando chega o dia, é o dia, né? Então eu continuo acreditando, sempre acreditei que a aviação é muito segura, né? Sim, Se você seguir todos os procedimentos, os protocolos, o treinamento das pessoas que estão ali e no avião, tudo que é importante no avião tem 2 ou 3 sistemas, né? Isso chama-se redundância, né? Que nem no carro, né? O carro deu um problema, você para na estrada, né? Para ali. Você vai parar o avião no ar? Não. Então por isso que tem esses sistemas duplos e triplos, né? A começar com os motores, poucas pessoas sabem, os aviões eles têm que demonstrar no período de homologação, né? Antes de voar com o passageiro, que está sendo aprovado pela agência da aviação, ele tem que provar que ele decola com um motor só. Aviões bimotores, ele tem que decolar com um motor só. Ele tem que voar. O segundo já é para eventualidade, né? O último que eu voei, o avião pesava, para ter ideia, o avião pesava, peso máximo, 351 toneladas. Ele decolava com o motor só, no peso máximo. Tem uma ideia do poder que tem aqueles motores. Então, com 2, está com folga de potência. Folga. Eu voei avião quadrimotor, o Boeing 747, e tinha 4 motores. Se você desligasse um, não era emergência. Você até aumentava a velocidade. Para tu ver o nível de segurança que tem na aviação. Então, esse é o objetivo do nosso canal, trazer esses conhecimentos para proporcionar às pessoas uma experiência mais agradável quando forem voar. Agora vamos inverter. Como você voa muito, que você gosta, eu quero que você me diga, Marlene, assim, quando você vai fazer uma viagem, começando em casa, todas as coisas que você faz, né? Por exemplo, para mim era muito importante quando eu voava, era ver, eu ia para um lugar, né? Então eu queria saber lá é verão, inverno, vou fazer frio, para você arrumar a mala, né? Começar por ali. Então você vai me dizer tudo que você faz, que você gosta, que você observa, coisas que você não gosta. Quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu vou ver é o preço da passagem. Porque na atual conjuntura elas estão assim. Então eu vou perguntar para ti uma coisa. Se você vai para Miami, tá? São Paulo, Miami, e tem uma passagem lá baratíssima, só que tu vai demorar 29 horas para chegar em Miami. Tu compra essa passagem? Não. Não compra. Tá. Só para você ter ideia, o tempo normal de voo São Paulo, Miami, 7 horas e 30, 8 horas máximo, tá? E você pode comprar a passagem baratinha, até 30 horas, né, Maria? Bom, então você não compra essa passagem. Não. O que você observa quando você vai comprar? Primeiro, essa questão do valor. O valor, tá. Se eu tiver um compromisso naquele lugar, às vezes eu consigo voar com aquele preço absurdo, né? Porque não tem outra. Você tem que ir, né? Tem que ir. Né? Essa é uma coisa. Você tem assim um prazo para comprar passagem? Prazo? Vai comprar um dia antes, um mês antes? Qual é o máximo que você pode comprar? Acho que é 6 meses, né? Na verdade, eu compro com a antecedência que me é possível. Sim. Eu e minhas irmãs, meus irmãos, a gente tem mania de voar juntos para ir passar o aniversário de um, de outro. Sim. Então a gente se organiza com uma certa antecedência, Sim. até porque há uma probabilidade de ter um custo menor. Sim. Ultimamente nem isso tem acontecido. Sim. Né? Sim. Outra coisa, voo com escala não é uma coisa tão confortável. Mas como eu gosto de viajar... Especialmente os que tem que trocar de aeronave, né? Exatamente. Mas como então eu você gosto... evita voo com escala?
se Eu possível. não diria que eu evito, porque como eu gosto muito de viajar, entre não ir e fazer 2 ou 3 escalas, para mim Não tá tem de problema, boa. você vai. Né? Uma outra coisa, eu gosto de saber qual é o equipamento que eu vou voar. Ótimo, muito bom. Eu fico lá pesquisando Ótimo. quantos Muito passageiros, Muito bom. entendeu? Aquelas novidades de uma curiosa, mas que é apaixonada pela Ó, você aviação. observa, uma pessoa que voa muito, ela já vai ver que tipo de avião, né? Porque tem várias coisas, né? Um é mais veloz que o outro, é mais confortável, né? Então tem várias coisas aí. Eu não vou falar porque eu não vou fazer comercial aqui de A nem B, C, mas existem diferenças e as pessoas que voam muito sabem as diferenças, né, Marlene? Mas eu posso falar da companhia que eu mais gosto. Pode falar sim, pode. Claro que pode. Bom, das minhas, só fugindo um pouquinho aí do tema que o comandante me perguntou, é assim, eu tenho algumas preferências. Vou falar na Internacional, que foi a companhia que eu voei, que eu sou apaixonada por ela, é a Qatar. Eu amo essa companhia aérea, o tratamento, começa desde a hora que você vai fazer o check-in. É muito diferente de outras companhias que eu voei. Exato. Poderá até existir alguma que supere esses mimos que eles fazem com o passageiro, mas eu não tive essa experiência. Mas a Qatar, em todos os sentidos, quando você desembarca em Doha, é assim um desembarque cinematográfico, da forma como eles tratam a gente. Maravilha. Dentro da aeronave, então, é impressionante. Eu fiquei... A prova de que você está falando são os prêmios que a Qatar Airways ganhou ao longo da sua existência. É a maior companhia do Qatar. O Qatar é um estado, tem o Emir, é uma família, que são as que regem o país. Não vou dizer donas do país, mas como se fosse donas, né? Eles têm muito orgulho da Qatar Airways. Agora vocês vão ver na Copa do Mundo, quem for viajar para a Copa, se tiver a oportunidade de voar com a Qatar Airways, não é comercial mesmo, isso é verdade, e até a prova são os prêmios que ela ganha todo ano, né, Marlene? É muito diferente o tratamento da Qatar. Nossa, o estilo como eles tratam os passageiros, o que eles servem também é de primeiríssima qualidade. Poderia dizer o preparo que as pessoas têm, né? O treinamento que as pessoas têm, né? Eu posso dizer que as aeromoças, elas não sentam, eu não vejo, elas ficam ali atendendo para ver se está bom. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, claro que eu não sei quem era o comandante, mas ele saudou os brasileiros. Isso é muito gostoso, isso é muito aconchegante, isso afaga a gente, né? E eu lembro que logo eu decolei, a primeira viagem que eu fiz pela Qatar foi para Buenos Aires. Ela veio saber se eu queria que o assento, ela dedilhava lá e ele fazia uma massagem nas costas da gente. É um negócio assim... Fantástico. Fantástico. E quem não gosta dessas coisas, né? Exatamente. Ser bem tratado, né? Agora, voltando ao que o comandante... Mas aproveitando, então a tua preferência, tu já falou da Qatar, que realmente é muito boa. E aqui no Brasil, você tem preferência? Não fazendo comercial, essa é a realidade. A sua opinião. A minha preferência seria a Latam. Por quê? Eu conheci o comandante Rolim, eu tive a oportunidade de jantar com ele num evento. Naquela época eu tinha medo de voar de avião e eu tenho um texto que ele me mandou e que a partir daí eu comecei a rever os meus conceitos sobre ter medo de voar. E ele era muito querido, assim, eu lembro que a gente embarcava em Congonhas, ele ficava na porta do embarque, cumprimentando um por um dos passageiros, aquele tapete vermelho que a gente embarcava. Então, ele era uma pessoa fantástica, eu estou falando assim profissionalmente. Muito bacana, muito bacana. Né? Então, eu tenho uma grande preferência pela Latam. Aí eu falo da Gol, porque a Gol é, digamos assim, uma descendente da Varig. A Varig é a paixão de todo brasileiro, até porque ela tinha um serviço fantástico também. Dentro daquela época, né, porque as coisas vão avançando cada vez mais, mas ela tinha um serviço de bordo, até mesmo um serviço de check-in maravilhoso. A Varig era um fenômeno à parte. A Varig, eu vou dizer para você, eu me sentia assim como se fosse a segunda casa, né? Exatamente. Estava em casa. Chegava a entrada da Varig, estava em casa, né? Então tanto é que o meu programa Smile, ele é um número
bem antigo, porque eu tenho desde... Foi herdado da Varig. Da Varig, desde que eu tinha 20 anos. Então eu tenho esse carinho. Bacana. Temos a Azul, que é uma empresa mais nova no mercado, Sim. mas realmente ela oferece um diferencial, Sim. entendeu? Em todos os sentidos. Mas eu devo te dizer que eu tenho assim, um grande apreço pela Latam. Muito bom, ótimo. Maria, então você quando vai comprar, você vê o valor da passagem, você vai observar o tipo de avião que você vai voar, vai ter a tua preferência. Você já falou aqui da tua companhia preferida no exterior aqui no Brasil, tuas preferências. E algo mais que você observa assim quando você vai voar, por exemplo, quanto a bagagem, o horário dos voos. Qual é o horário que você prefere? Você tem preferência de horário para voar? Bom, você observa, por exemplo, você observa assim a tua preferência na decolagem, o horário que você prefere na decolagem ou o horário que você vai chegar? Isso você observa ou não? Bom, eu entendo que quando a gente viaja pela manhã, logo cedo, é muito mais confortável em termos de turbulência, né? Estamos chegando lá, né? Aí tem até aquela frasezinha, né? O céu está para brigadeiro. Normalmente isso acontece de manhã, que o sol nasceu, mas pode estar chovendo, né? Isso. Então, agora, onde você mora, lá em Belém, sempre dá chuva à tarde. Exatamente. Mas das vezes, né? Agora, eu não gosto muito de viajar para chegar pela madrugada no destino. Sim, porque eu acho que a gente passa o dia todo com aquele cansaço, né? Aí eu volto a falar da Qatar, porque quando eu fui a primeira vez para Doha, porque eu já fui outras vezes, quando eu fui a primeira vez para Doha, o tempo de voo eram 16 horas direto. Existia um bloqueio, então a viagem se tornava um pouquinho mais longa, né? Entretanto, eu tenho um fator que me ajuda muito. Eu durmo bastante. De regra, eu não vejo nem fechar a porta do avião. Que maravilha. Então, a primeira vez que eu fui para Doha, eu lembro, eu fui junto com o meu filho e ele me disse que eu dormi 11 horas de tempo. Então, na verdade, e também pela forma... E pelo horário que decolava, né? Decolava quase 4 horas da manhã. Não e pelo tratamento, assim, eram, digamos, tantas emoções que eu chegava lá com todo o preparo. Marlene, conta para o pessoal, os nossos inscritos do canal. Você, quando decolou na Qatar, 4 horas da manhã, por exemplo, você pediu para tomar café aquela hora ou você foi tomar depois café? Não, na Qatar a gente que determina a hora que a gente quer tomar o café da manhã, o almoço. A gente tem sempre uma pessoa ali te assessorando para fazer o que tu queres. Isso é um diferencial, né, Marlene? Esse é um diferencial, né? A carta de vinhos é muito legal. E chocolates é o de melhor qualidade que tiver, é o que eles apresentam. Né? Mas voltando lá para nossa pergunta, então você prefere voar de manhã cedo, assim, chegar de manhã? Eu prefiro chegar de manhã. Mesmo que sair de casa 2 da manhã, 3 da manhã, não te incomoda isso aí? Você vai decolar 4 horas da manhã, não te incomoda? Não me incomoda, não me incomoda. Eu havia comentado no voo anterior aqui uma dica para os passageiros que no verão, principalmente, quem tem assim, receio de mau tempo, outra coisa bacana é que você não vai perder a conexão, vai chegar no horário, não vai ter arremetida e tal, é voar de manhã, chegando até 2 da tarde. Por exemplo, aqui em São Paulo, no verão, se sabe que a partir das 3h30 da tarde, 4 horas em diante, quase todo dia que tem tempestades, eu moro perto do aeroporto, e baseado na minha experiência também, então há muitas arremetidas aqui, os aviões vão para o campo alternado, né, porque não tem condição de pouso. Então muitos lugares, não vou dizer que são todos os lugares, mas aqui no Brasil, país tropical, as chuvas costumam acontecer, chuvas fortes, tempestades à tarde. Então quem pode observar, que pode, né, voar, se dá esse prazer, esse luxo, de programar seus voos para sair de manhã e chegar até meio-dia, 2 da tarde. Muito bem. Bom, a questão da bagagem. Bagagem, vamos lá. Bagagem. Eu sou uma passageira que eu só ando com bastante bagagem. E tu tem um cartão, né? Principalmente quando se vai para Miami, né? Não tem como você ir para Miami e voltar com a mesma mala que você voltou. Como é que é? Miami você vai com a mala vazia e volta com a mala cheia, né? Não é à toa que uma ocasião eu trazia 9 malas e já fiquei lá. O voo era por Manaus, né? Sim.
E quando cheguei em Manaus, lá na Receita, né, tive que abrir 9 malas. Não tinha nada de mala, mas eu perdi o voo por conta de abrir Perdeu a tua conexão. a conexão, né? Então, hoje eu vejo assim, o programa dessas companhias aéreas, vamos falar das 3 que aqui do Brasil, eu já estou, como eu viajo bastante, eu tenho direito a mais de uma mala, então isso me dá um conforto e uma alegria enorme, porque eu gosto de comprar. Aqui no Brasil, Marlene, para pessoas que têm o cartão de viajante frequente, né, frequent flyer, eles têm são 2 malas, né? Normalmente, sem pagar mais. Não. Por exemplo, dependendo da companhia, que eu não vou lembrar agora para te dizer, tu não pagas a mala. Sim. Entendeu? Não paga nada. Não paga nada. A primeira mala. A primeira mala. O assento tu pode desmarcar sem pagar, entendeu? E se tu levar mais que uma mala, 2 malas, 3 malas, aí paga? Paga. Paga. Tá. Então você tem a franquia uma mala. Uma mala, sem pagar. mas dependendo de qual é a tua classificação no programa. Tá. O fato de tu seres desmaio, por exemplo, não te dá esse direito. Tem que ver qual é a Aí tem o que lá? Tem o cartão, a cor do cartão, por exemplo, se é preto. Título. Eu não diamante, tenho. Né? Cada um tem. E, por exemplo, na Azul, se você tiver o cartão, você além de ter direito a essa mala sem pagar, você quando compra a passagem, você automaticamente já tem 10% de desconto do valor. Maravilha. Entendeu? Aí Marlene, observação, aqui no Brasil, são 3 companhias grandes, né? Tem muita diferença entre elas nesse aspecto de bagagem, de assento? Tem diferença ou não? Não. É muito parecido. Precisa ser meio. Tá. O que muda são os títulos que você tem. Sim. Né? Por exemplo, no meu caso, na Latam, por exemplo, que eu fui agora há 2 dias atrás, eu sou idosa, então eu embarco preferencialmente por força de lei. Sim. Né? Tá. Mas paralelo a isso, o meu cartão me dá direito a, em seguida, eu embarcar numa fila diferenciada. Tá. Entendeu? Então, isso para mim é muito importante, muito importante. Sim. Primeiro, não gosto de chegar atrasado no aeroporto. Chega quantas horas antes? Assim, normalmente, tu tá lá em 3 horas no mínimo. Sim. 3 horas. Eu chego. Aí tu faz teu check-in lá, tranquilo, faz tua mala, vai fazer alguma coisa. Exatamente. Eu não gosto de fila, para nada. E aí... Chegar atrasada no avião, nem pensar, né? Nem pensar, né? Senão... Você já perdeu algum voo por estar atrasada? Já perdi um voo, uma vez em Belém, mas porque onde eu morava, que eu morava numa cidade próxima, e isso foi até o motivo de eu me mudar desse condomínio, houve fechar a avenida lá, a BR, e aí eu perdi o voo. Inclusive era um voo. Era um voo que eu tinha assim muito, tipo assim, eu tinha um compromisso, entendeu? Foi a partir daí até... Por que é bom programar 3 horas? Porque você tem 1 hora de folga, né? Teve uma interrupção, um acidente, alguma coisa, você está coberto. Há pouco tempo, agora, quando eu fui para Miami, eu cheguei com 3 horas e meia de antecedência. Sim. Porque não tinha mais o que esperar em casa e estava tudo pronto? Tudo pronto. Quando eu cheguei lá, eles me fizeram uma exigência que posteriormente eu me certifiquei que foi uma ilegalidade. Eu levei meu cartão de vacinas original. Sim. Tá? Aí quando eu cheguei lá, eles me exigiram o Conect SUS. E eu não tinha levado o Conect SUS. E eu entendo... O Conect SUS é um aplicativo celular, é isso? Tem um aplicativo, mas era um documento lá. Sim. E aí o funcionário da companhia, cheio de boa vontade, ficou tentando e estava fora do ar e não conseguia. E eu liguei para uma funcionária minha, liguei para minha filha. Resumindo a ópera, eu cheguei com 3 horas e meia de antecedência e eu entrei na aeronave faltando 3 minutos para fechar a porta. E depois de toda essa confusão lá no check-in, no despacho de bagagem, quando eu fui para fila para entrar, para adentrar a aeronave, a moça foi pegar meu cartão de embarque, minha identidade, ela falou, seu nome não está aqui. Aí eu virei para ela, eu já estava de costas, eu virei para ela e digo, eu vou entrar de uma forma ou de outra. Entendeu? Ninguém me tira esse avião, né? Não, ninguém me tira. Eu ia para Miami, para o aniversário da minha neta, né? Toda uma programação, enfim. A gente, quando sai de casa, tem uma programação. Mas como é que te deram o cartão de embarque se tu não estava no voo? Não estava listado?
Erro deles lá, erro, alguma coisa. Aí quando eu cheguei lá na aeronave, meu assento era 1A. 1A, primeiro. Aí quando eu cheguei lá, tinha um outro moço sentado assim, eu tinha chorado, que eu choro por tudo, até final de novela. Então, eu tinha chorado bastante. Aí o moço pegou e ainda falou para a comissária, eu acho que essa senhora não está passando bem. Eu digo, só está faltando agora me tirarem do avião, porque Eu estou chorando. eu estou chorando. Então eu acho muito importante, eu falo isso para quem está, para quem vai nos ouvir, né? É importante você chegar cedo no aeroporto. É muito importante. Você despacha sua mala com tranquilidade. Ainda digo mais, quando tem um excessozinho a mais, a aeromoça ainda está light, ainda não está Atarefada. atarefada, atribulada. Te dá mais atenção. Aí ela te dá mais atenção. Eu acho que tudo facilita. Eu acho então, que é melhor, eu já havia lido isso. A melhor coisa que tem, eu aconselho todo mundo chegar o quanto antes do aeroporto. Até para cobrir todas essas eventualidades, né? O carro quebrou, o carro bateu, né? O táxi deu problema, não veio lá o carro na hora, o Uber, a documentação faltou alguma coisa, você tem tempo de buscar, né, Marlene? Exatamente. Então é a melhor coisa que tem. 3 horas no mínimo tá lá no aeroporto antes. Eu, como piloto, no meu último emprego no exterior, a regra da empresa era estar lá 1h15. Eu nunca cheguei menos do que 2 horas. Nunca. E vi colegas meus chegarem lá no último minuto, então, esbaforidos. Então, é uma coisa que eu não aconselho. Eu acho que no dia a dia da gente, se a gente puder prevenir essas intercorrências, exato. Fica mais confortável para todo mundo. Exatamente. Não é? Mais alguma coisa que tu queira acrescentar, Marlene? Os teus voos? Não, o que eu quero dizer é que eu adoro voar. Eu gostaria muito de ser uma comandante, entendeu? E dizer que o César é um comandante nota 1000. Muito obrigado. Eu sou suspeita para falar, mas eu fiz vários voos com ele. Ele é uma pessoa extremamente disciplinada em todos os sentidos. Eu fiz alguns voos com ele e, enfim, só tenho elogios a você e obrigada também pela oportunidade. Né, eu que agradeço, Marlene, é um prazer recebê-la. E vamos fazer mais matérias no futuro, né? Se você quiser. Sim, a hora que você precisar, se quiser. Então, pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Não se esqueçam de dar o like e assinar o nosso canal. Muito obrigado.